Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Consulta Marcada. E hoje a gente vai falar sobre uma doença que até 2030 pode ser que afete mais de 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Eu tô falando do diabetes, gente. E para me ajudar a esclarecer sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre o que é essa doença, eu trouxe aqui a doutora Mariana Guerra, que é endocrinologista da Unimed Vitória. Doutora, seja muito bem-vinda, esse consultório é seu agora, tá bom? Obrigada, Maíra, pelo convite. É um prazer estar aqui e ajudar a esclarecer, né, sobre essa doença que é tão prevalente. Uhum. Eu vou começar perguntando então, doutor, o que é o diabetes? E aí eu já adianto uma outra pergunta. Tem como conviver com diabetes sem saber que está doente? Então, o diabetes é a elevação dos níveis de açúcar no sangue, né? E esses níveis de açúcar mais elevados, eles vão lesando os vasinhos do olho, os vasinhos do rim, coração, cérebro. Então, assim, é uma doença que vai trazer muita repercussão, muitas outras doenças e que precisa realmente ser tratado. Nesse ponto, sobre as pessoas não saberem que têm diabetes, essa é uma questão muito relevante hoje, né? Tem um estudo da Federação Internacional de Diabetes que fala que 50% dos pacientes que têm diabetes simplesmente não sabem que têm diabetes. Então, nós precisamos educar a população realmente para que eles estejam atentos aos fatores de risco e aos sintomas, né, que os pacientes podem apresentar para que busquem aí o auxílio do médico. Uhum. Agora, a senhora falou que as pessoas demoram a perceber. Qual que é a consequência de você demorar muito a perceber e começar a tratar o diabetes, doutora? É. Então, às vezes os pacientes chegam para o diagnóstico já com teóricos, segundo estudos, né, 7 anos de doença. Então, essa demora no diagnóstico coloca o paciente já em risco de apresentar as complicações que são secundárias à doença por estar convivendo aí com esse nível de açúcar elevado e todas as lesões que ele pode causar, né, nos órgãos, nós chamamos de nos órgãos-alvo, né, no Uhum. olho, no rim, no coração, no cérebro. O paciente às vezes tem também o que nós chamamos de neuropatia diabética, pode ter uma lesão, não perceber, né, um machucado, não perceber, infectar, evoluir para amputação. Então, são muitas complicações. Uhum. Os sintomas clássicos que os pacientes têm que ficar atentos, os sintomas clássicos os sintomas clássicos da doença, fazer muito xixi, beber muita água, né, levantar muitas vezes à noite para fazer xixi, porque o raciocínio é o seguinte, né? A glicose está alta, ninguém faz xixi de pedrinha de açúcar. Uhum. Então, nesse processo, o paciente acaba fazendo muito xixi, desidrata muito, né? Levanta, inclusive, durante a noite, perde muito peso, porque como essa glicose ela não entra na célula para servir de energia, né? De combustível, o organismo fica tentando encontrar outras formas de produzir energia. Então, ele usa o músculo, ele usa a gordura. Então, esse paciente emagrece, né? Sem estar fazendo nenhum esforço, né, uma perda de peso inexplicada, Uhum. e muitas vezes o paciente também tem a visão embaçada, porque a lente do olho também desidrata. Então esses são os sintomas clássicos, mas Uhum. é importante fazer exames de rotina, né, os Uhum. pacientes precisam estar atentos também àquilo que deve ser feito de rotina. Entendi. Agora, doutora, por que as pessoas têm diabetes? É uma origem genética ou é comportamento? O que acontece? Então, um pouco de tudo, né? Nós dizemos que o diabetes é uma doença multifatorial. Então, existem fatores de risco que são clássicos da doença, né? Então, parentes de primeiro grau com diabetes, então é importante, né, conhecer a história da família. Estar acima do peso ou até ter um peso normal, mas ter a cintura aumentada, porque a cintura, né, reflete aí a quantidade de gordura visceral, essa gordura entre os órgãos que vai inflamar e vai trazer dificuldade da insulina funcionar. Ter um estilo de vida ruim, então ser sedentário, se alimentar mal, né, esses são pontos importantes. Os pacientes hipertensos têm mais chance, a idade acima de 45 anos, mulheres que tiveram diabetes na gestação, que é aquele diabetes temporário que acontece só na gestação, ou que às vezes não tiveram diabetes gestacional diagnosticado, mas tiveram bebês com mais de 4 quilos. Então, Hum. assim,
esse grupo é um grupo que precisa realmente estar mais atento, né, a essa Uhum. possibilidade de desenvolver a doença. Entendi, doutora. Só para exemplificar, assim, vamos supor, que eu tenha a minha avó, a minha mãe é diabética. A partir de que idade que eu tenho que começar a me preocupar com isso? Ou eu já vou ter diabetes de qualquer forma? Não, o estilo de vida, a ideia é que todo mundo tenha um bom estilo de vida, né, mas a partir de 45 anos, esses pacientes com parentes de primeiro grau, eles precisam ficar mais atentos, quando na verdade, a partir de 45 anos, né, as pessoas já começam a ter uma rotina, né. Então assim, no ginecologista, né, no proctologista para fazer a colonoscopia, os homens no urologista, então assim, você já começa no cardiologista, você já começa a frequentar outros médicos de rotina e dosar a glicemia nessas situações é sempre interessante. Entendi. Tem uma pergunta, doutora, que eu vi muitas pessoas fazendo na internet. Se dá para ficar diabético de uma hora para outra? Ou isso é um processo? Como é que acontece? Eu acho que aqui a gente começa a falar também de comportamento, né? Aham. De hábitos de vida. É importante também falar de tipos de diabetes, né. Hum, O diabetes ele é classificado como o motivo pelo qual o paciente ficou diabético, né. Nós dizemos que essa palavrinha se chama-se etiologia, né. O paciente diabético do tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes, né. Ele produziu anticorpos, que são células de defesa que destruíram as células que produzem insulina. Então, de uma hora para outra, esse paciente ele não tem mais insulina, porque essa destruição, ela é silenciosa até que falta atingir 90% aí de destruição e ele abre o quadro de diabetes. Então, a criança, o adolescente é mais comum, né, uhum. de uma hora para outra começa a fazer muito xixi, beber muita água, emagrecer muito e com dias, né, ele é levado ao pediatra ou é levado ao pronto-socorro e vai receber esse diagnóstico. Esse paciente, ele precisa de insulina desde o primeiro dia, não tem outro tipo de tratamento ainda, Uhum. né. O diabético tipo 2 ele tem insulina, mas a insulina tem dificuldade de funcionar, geralmente por causa aí, né, dessa gordura visceral, desse excesso de peso. Então nós dizemos que ele tem uma falta de insulina relativa. Então assim, melhorando o estilo de vida, perdendo peso, nós também conseguimos fazer medicações que ajudam a insulina desse paciente a funcionar melhor, nós conseguimos um bom controle da glicose. Uhum. Aí eu te pergunto, aproveito para esclarecer, todo mundo que é diabético em algum momento vai ter que tomar insulina? Ou não, às vezes não é preciso, doutora? Hoje em dia, nós temos muitas medicações que agem nos defeitos que proporcionam, que causam o diabetes. Então, nós vamos agindo em todos os defeitinhos tentando corrigir. Mas se eu disser para você assim, Maíra, se as pessoas vivessem indefinidamente, em algum momento usariam insulina. Mas eu digo para o paciente que essa necessidade de insulinoterapia pode chegar mais cedo ou mais tarde, a depender daquilo que você vai somar ao tratamento medicamentoso. Uhum. O tratamento do diabetes é alimentação, exercício e remédio. Eu só posso mexer no remédio, então eu preciso Uhum. que o paciente tenha uma boa atividade física, né, tenha um bom cardápio, para que eu possa ir ajustando as medicações, de uma maneira que não tenha uma velocidade tão rápida até que se esgotem, né, Sim. as minhas alternativas orais e eu precise de insulina. A insulina é uma medicação excelente, mas se eu puder utilizar outras drogas, né, orais, que têm menos risco de causar hipoglicemia, e hoje em dia nós temos medicações que diminuem o risco de infarto, diminuem o risco de derrame, diminuem mortalidade Uhum. cardiovascular, diminuem o risco de lesão renal. Então, assim, nós temos medicações muito interessantes a serem Uhum. utilizadas, né? Uhum. Mas o estilo de vida, ele é fundamental também. Com certeza. Doutora, antes da gente começar oficialmente aqui, a senhora estava me falando sobre essa relação tão próxima de obesidade com diabetes. Por que que uma coisa leva a outra? Qual que é a ligação É. delas? A obesidade, ela por si é uma situação inflamatória, né, eu acho que nós conseguimos perceber muito isso agora nesses tempos de Covid, né. Os pacientes jovens falam assim: "Ah, mas, nossa, fulano era tão jovem, morreu por Covid", sem ter asma, né, sem ter nenhuma Aham. doença, dessas doenças já, assim, né, diagnosticadas, ele estava só acima do peso. Não é só acima do peso, a obesidade é uma doença, muitas vezes uma doença crônica, que precisa ser tratada, e esse excesso de peso,
principalmente o aumento da gordura visceral, que é essa gordura entre os órgãos, promove uma inflamação e uma coisa que nós chamamos de resistência insulínica, que é a Uhum. dificuldade da insulina funcionar, né? E daí eu tenho hiperinsulinemia e é como se eu tivesse também um desperdício de insulina, né? Eu fico gastando insulina, eu falo para o paciente que uma hora lá na frente vai faltar, né? E daí o Uhum. paciente passa pela resistência insulínica, hiperinsulinemia, né? Pré-diabetes e acaba evoluindo para o diabetes. Entendi. Vamos entrar no assunto alimentação então, doutora. O que que uma pessoa com diabetes não pode comer? Tem alguma coisa que ela nunca pode comer? Tem as coisas que seriam, assim, fundamentais que fossem evitadas, né. E Hum. não pode comer é para mim, que não tenho diabetes, para você e para o diabético. Eu costumo falar para o paciente também que, assim, se eu comer errado, meu organismo ainda consegue dar uma corridinha e resolver esse problema. O paciente que tem diabetes, né, ele já parte aí de uma dificuldade. Então, uma alimentação ruim vai trazer repercussão para mim, certamente, mas vai trazer uma repercussão pior ainda para o paciente diabético. O cardápio tem que ser equilibrado, Maíra, assim, eu não posso mais comer carboidrato. Pode comer carboidrato, carboidrato ele faz parte de um prato saudável, mas nós temos que escolher carboidratos, né? Preferir os integrais, porque tudo que é integral aí diminui a absorção dos açúcares, né? Precisa ingerir saladas, os Quer dizer, pacientes, arroz integral, macarrão farinha de trigo integral, integral, tudo isso é isso. melhor para o Tem diabético? as quantidades também, Uhum. né, e as quantidades também acabam variando aí, pelo tamanho do paciente, né, pelo peso, mas tem a quantidade que é ideal e priorizar a qualidade, Uhum. né. Então, assim, às vezes o paciente também pensa assim: fruta é à vontade. Não, nem fruta é à vontade. Uhum. O paciente diabético deve comer aí 3, 4 frutas por dia, frutas diferentes, em horários diferentes, né. Uhum. Então tem que lembrar da proteína, então o prato tem que ser completo e saudável, Uhum. né. Esse paciente, ele precisa ter muita atenção, assim como as pessoas que também não têm diabetes, para não desenvolverem obesidade e não se colocarem em risco Sim, também, com né. certeza. Agora, doutora, quando a gente está falando de diabetes, de controlar o que come, as pessoas logo pensam no doce. Ah, é um pedaço de bolo, é um chocolate, um sorvete, só que a gente está indo muito além aqui, né? Sim. É o pão do dia a dia, aquela Sim, pizza, a batata frita. Fala um pouco pra gente, o que que é esse carboidrato aí que as pessoas é. têm que evitar, né? Então, pão, macarrão, arroz, batata, né, então assim, inclusive as frutas, né, com moderação, mas evitar esses carboidratos que nós chamamos de carboidratos simples e preferir os carboidratos integrais, né. Uhum. Esse aí é o foco, mas não é para o paciente fazer essas dietas low carb, very low carb, não, é prato saudável, comida de Uhum. verdade, prato saudável. É Uhum. até interessante que, nós temos na Unimed um programa de atenção ao diabético, Uhum. e lá o paciente consulta com o nutricionista, né, para realmente Uhum. ter essa noção, assim, de como melhorar, de como ele deve se alimentar. Uhum. Agora, doutora, o que eu achei, assim, preocupante, um dado que a senhora trouxe aqui pra gente, que até 2030, né, cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo vão ter diabetes. Quer dizer, o número continua crescendo. Por quê, doutora? Porque, assim, informação a gente tenta levar cada vez mais, né, as pessoas têm acesso. O que está faltando ainda? É. Na verdade, e em 2045 mais de 700 milhões. Então assim, é uma população muito alta, né, acometida pela doença. Nós temos vivido mais, né, isso é fato. Então a Uhum. po a população está envelhecendo mais e junto com isso outras doenças aparecem. Eu acho que o estilo de vida tem piorado muito, as pessoas mais estressadas, as comidas mais fáceis, né, iFood, fast food, né, então assim, tudo mais rápido, mais fácil, mais gostoso, inclusive como compensação, né, trabalhei tanto, corri tanto, meu Uhum. dia foi tão difícil, né, e Uhum. o sedentarismo, as pessoas não têm tempo, Soluções né. estéticas mais fáceis também Sim, até, né? pois é, mas às vezes, nós recebemos um paciente que está acima do peso: "Ah, eu vou fazer lipo". Lipo não tira gordura visceral, então Uhum. não vai diminuir o seu risco de ter diabetes. Você pode até Hum. melhorar esteticamente o culote ou mesmo o desconforto, né, o pneuzinho, mas a Uhum. gordura entre os órgãos, a gordura visceral, ela continua. Então Uhum. assim, nós precisamos melhorar o estilo de vida, esclarecer, educar,
Eu acredito muito em educação em diabetes. Inclusive, assim, nós estamos no Novembro Azul e todo ano existe um tema para o Novembro Azul publicado, decidido pela Uhum, Federação Internacional de Diabetes. uhum, E o tema desse ano é esse aqui, ó, Educação para proteger o amanhã. uhum, Então, essa é a ideia, educar, porque a pessoa, quando ela tem educação em relação à doença, ela entende porque ela precisa se cuidar e ela se cuida mais, né? uhum, Nós não temos que falar assim, você tem que fazer isso. Você precisa fazer isso por causa disso, disso, uhum, disso, né? Se você fizer isso, nós vamos ter essa consequência. Se você fizer aquilo, nós vamos ter uma consequência uhum, diferente. Então, assim, educar, uhum. sempre educar. Finalizando o nosso papo, então, doutora, eu vou só esclarecer que, gente, o Novembro Azul, ele não é só para o câncer de próstata, para a saúde do homem, não. Novembro Azul também é para alertar sobre os riscos do diabetes. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua presença. A gente está encerrando agora o nosso terceiro episódio do Consulta Marcada. E se você tiver alguma sugestão de tema, quiser que a gente fale sobre alguma coisa, manda para a gente pelo nosso e-mail, é o consultamarcada@unimedvx.com.br. Até semana que vem, então, gente. Essa foi a sua consulta marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.